Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a remissão da pena por estudo no sistema prisional e o papel da educação na execução penal. Recentemente, o tema foi analisado pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio pode ser considerada para fins de remissão de pena, mesmo quando o apenado já possui diploma de ensino superior antes da prisão. A decisão uniformiza o entendimento da Corte e encerra divergências entre as turmas de direito penal. O julgamento também reforça o debate sobre os limites da Lei de Execução Penal e o alcance das políticas de ressocialização. E para entender melhor os fundamentos dessa decisão, o papel da educação como instrumento de reintegração social e os impactos desse entendimento na execução penal brasileira, eu converso agora com a advogada criminalista e professora de Direito Penal, Ana Paula Correia. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder participar do podcast. Doutora, começa explicando então para quem nos acompanha qual que é o papel da remissão de pena por estudo dentro do sistema de execução penal brasileiro e por quê, né? E de que forma a educação pode contribuir para o processo de ressocialização de pessoas que estão privadas de liberdade. Bom, Tiago, a remissão por estudo tem como objetivo transformar o tempo ocioso dentro do cárcere em um tempo mais produtivo. Então, mais do que abreviar a pena, a educação ela vai redefinir a identidade daquele indivíduo, né? Ele deixa de ser apenas um sentenciado e passa a ser um estudante. Então, a segurança pública ela se faz também com a reintegração social. Quando o sistema oferece o estudo, nós estamos diminuindo drasticamente as chances de reincidência daquele interno, o que significa que esse indivíduo terá a chance de retornar à sociedade mais preparado para o mercado de trabalho e, em tese, afastado da criminalidade. E do ponto de vista da Lei de Execução Penal, doutora Ana Paula, qual foi o principal fundamento jurídico aí para permitir a remissão sem que a escolaridade anterior impeça essa remissão básica? Bom, o fundamento central, né, é o princípio da isonomia, aliado à finalidade ressocializadora da pena. A LEP, ela não faz qualquer distinção entre os internos, seja de classe social ou de nível cultural prévios, para garantir o direito à educação. Então, se o objetivo da execução penal é preparar o indivíduo para a reinserção na sociedade, existia uma proibição que alguém com diploma superior pudesse remir sua pena pelo estudo seria criar uma punição extra, né? Uma espécie de descriminalização injustificada. Então, o esforço intelectual do preso que busca esse aprimoramento e o estudo por conta própria, ele deve ser valorizado e recompensado pelo Estado, independentemente do ponto de partida acadêmico dessa pessoa. Em que medida essa interpretação extensiva ela é compatível também com o princípio da legalidade, doutora? Bom, não tem aí nenhuma violação à legalidade, até porque nós estamos diante de uma interpretação in bonam partem, né? Ou seja, é aquela interpretação que vai beneficiar o interno, o apenado, o detento, para garantir direitos fundamentais. Então, o artigo 126 da LEP, ele prevê a remissão por estudo de forma muito ampla. E a jurisprudência do STJ e agora, né, com a chancela do STF, apenas adequaram a letra fria da lei a uma realidade constitucional. Então, interpretar a lei de execução de forma progressiva e mais humanitária é cumprir o mandamento constitucional da dignidade da pessoa humana. E a aprovação no Enem, ela pode ser considerada, então, de fato, um critério objetivo para comprovar estudo por conta própria no sistema prisional? Com certeza, Tiago. O Enem, ele é um exame nacional de alta complexidade, né? Ele é um processo rigoroso e padronizado. Ninguém é aprovado no Enem por sorte. Então, para que um detento ele alcance a pontuação exigida, ele, indiscutivelmente, há um esforço real de leitura, de memorização, de dedicação, né? Muitas vezes realizado de forma autodidata,
dentro de uma cela, sem uma estrutura de um cursinho, né, sem professores à disposição. Então, a aprovação no Enem é uma prova material contundente de que houve ali um tempo dedicado ao aprendizado. E qual que é o impacto da Resolução 391 de 2021 do CNJ na consolidação desse entendimento adotado pelo STJ? Bom, a Resolução 391, ela funcionou como uma ponte regulatória entre a previsão genérica da lei e a realidade dos presídios. O CNJ, ele normatizou os critérios de aferição, né, e incluiu expressamente a aprovação em exames nacionais como o Enem, como exames aptos a gerar o direito à remissão. O impacto foi trazer segurança jurídica e, de certa forma, uniformidade para que os juízes da execução penal de todo o país eles pudessem aplicar o benefício sem nenhuma hesitação. E essa tese de que não é necessário novo conhecimento aí para fins de remissão, ela representa uma mudança de paradigma na execução penal? Sem dúvidas, com certeza. Antes, o foco estava no preso, né? Uma visão formalista de ganho de escolaridade progressiva lá dentro do próprio sistema. A nova visão foca no esforço integrativo. Então, o indivíduo que já possui ensino superior, ao estudar para o Enem, ele está exercitando a mente, ele está revisando conteúdos, ele está ocupando o tempo, né, lá dentro do sistema prisional com educação, ao invés de se manter no ócio. Então, o paradigma atual pune o crime com isolamento, mas também dá benefícios para que aquele interno busque sua evolução pessoal por meio da educação, não importando se o conhecimento é inédito ou uma espécie de reciclagem. E como que essa decisão ela dialoga com o objetivo central da execução penal, especialmente no que diz respeito à ressocialização? Bom, Tiago, o artigo 1º da LEP diz que a execução penal ela deve proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Se o Instituto da Remissão ficasse restrito ali aos estudos para o preso não graduado, nós estaríamos aí dizendo que aqueles que já têm uma graduação, que o seu intelecto ali não tem valor para o sistema, né? Então, estimular o estudo de todos, sem exceção, mantém um ambiente prisional certamente mais seguro, mais humanizado e focado no futuro daquelas pessoas fora das grades. E como os juízos da execução penal devem se adequar para a ressalva da decisão sobre o cálculo da remissão quando o preso já concluiu anteriormente a etapa de ensino correspondente? A aprovação no Enem, né, para quem já tem diploma, vai pontuar pelo aproveitamento e pela dedicação ao certame nacional. Os tribunais superiores e o CNJ, eles estabeleceram balizas ali muito claras. Tá? Então, os critérios matemáticos foram muito bem definidos. Cabe agora aos juízes da vara de execução aplicar a tabela de remissão de forma automatizada e desburocratizada, né? Entendendo que o direito ao abatimento desses dias é líquido e certo, diante dessa aprovação comprovada. E como que o sistema da execução penal ele equilibra esses objetivos de punição e de ressocialização na prática? Tiago, esse é um grande desafio do direito penal, né? A punição, ela se realiza pela privação da liberdade. Então, essa é a resposta estatal ao delito. Mas a execução, ela não pode parar na punição, senão vai virar uma espécie de vingança. Então, o equilíbrio se dá justamente em instrumentos como o trabalho, né, como o estudo. Punir o ato e instrumentalizar o homem para o futuro é o equilíbrio, né? Então, a remissão penal é um ponto, né, onde a punição ela diminui à medida em que esse interno mostra um esforço de ressocialização. E para a gente fechar, doutora, quais caminhos ainda podem ser aprimorados aí para ampliar o acesso à educação dentro das unidades prisionais? Tiago, eu entendo que o caminho aí passa por 3 pilares. Primeiro, a conectividade e tecnologia, a universalização de bibliotecas e parcerias institucionais. Então, nós precisamos avançar aí na possibilidade de ensino à distância seguro dentro dos presídios, porque aí a gente vai ter uma estrutura
a estrutura física, né, dentro do cárcere, a gente sabe que ela é deficitária, então essa possibilidade de ensino à distância facilitaria demais. Além disso, garantir que toda unidade prisional tenha um acervo de livros robustos, incentivar convênios com universidades públicas e instituições federais também seria de grande valia, e universalizar o acesso ao estudo no sistema prisional não é um privilégio para o detento, né? É um investimento que o Estado faz para a paz social, para toda a população. Ok, doutora Ana Paula Correia, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Eu que agradeço pelo convite, Tiago. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. O STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.